bom dia, investidores! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo do Panorama Matinal, onde você fica sabendo tudo o que está acontecendo no mundo político, questões que afetam aí os seus investimentos no Brasil e no mundo e também tudo sobre as commodities agrícolas, soja, milho, trigo, boi, enfim, tudo aqui você fica sabendo. E vamos lá, começando falando aí sobre as commodities agrícolas, trigo que hoje sobe 0,52%, milho caindo 0,54%, soja, o complexo da soja lá nos Estados Unidos caindo 0,69% para o grão, farelo cai 0,82% e temos o óleo caindo 1,43%. Basicamente, soja nos Estados Unidos ela não está rodando, né? Então a gente tem um atraso aí no programa de exportação americano, basicamente porque não está compensando. Hoje, para originar lá nos Estados Unidos, há uma série de fatores que culminam em um desconto muito grande. Então não é interessante para o produtor americano vender a soja dele neste momento e ele acaba segurando e dando preferência pela venda do milho. Basicamente, os custos lá envolvem a questão da parte dos descontos do prêmio, envolvem também as questões de barcaça, a nível do rio Mississippi que está muito baixo, isso acaba impactando no preço e não está compensando vender soja agora, compensa esperar para vender lá na frente onde o desconto é menor. Basicamente o desconto de vender agora para vender lá na frente chega a somar aí na casa de $1 por bushel, o que é muita coisa. Tá? Então o produtor americano dá preferência aí pela venda do milho. E isso pode ser um tiro no pé aí, né? Porque quanto mais eles atrasam, mais eles vão competir com o Brasil lá na frente, que pode piorar ainda mais aí as vendas dos Estados Unidos. Parte de clima aqui no Brasil, atualizando aqueles modelos que a gente olha, né, o americano e o europeu. Começando falando aqui sobre o modelo americano, lembrando que a gente sempre pega para 5 dias aí que a gente tem uma precisão climática um pouco maior nessa janela temporal. E a gente vê aí que o sul continua, né, com expectativas de mais chuvas e fortes chuvas para os próximos 5 dias, somando aí cerca de 60 milímetros pelo modelo americano. Então a gente pega aí a maior parte do Rio Grande do Sul chovendo nessa quantidade, cerca de 60 milímetros, para a parte de Santa Catarina, quase que totalmente também chovendo de 60 milímetros, alguns lugares só chovem 80 milímetros, e no Paraná a gente tem uma parcela boa aqui também que pega cerca de 60 milímetros, e nas outras regiões onde chove menos, chove cerca de 5 a 15 milímetros. Isso pelo modelo americano. Pelo modelo europeu, temos chuvas também fortes na parte do sul, comentei ontem com vocês, e basicamente as chuvas aqui tendem a ser mais intensas, né? Basicamente chegando aí a 120 milímetros em algumas regiões do sul, considerando Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, basicamente, todos os estados aqui, em alguma parcela, devem chover pelo modelo europeu, cerca de 120 milímetros. E no restante do Brasil, né? Bom, lá no Mato Grosso do Sul, pelo modelo europeu, a gente tem chuvas que podem chegar a 30 milímetros, e no modelo americano, essas chuvas nos mesmos lugares onde o modelo europeu mostra chuvas de até 30 milímetros, no modelo americano mostra chuvas que são de no máximo 5 milímetros. Então o modelo europeu aí, ele é muito mais interessante em termos de chuvas para o produtor. Lembrando que Mato Grosso precisa dessas chuvas para que o plantio ocorra bem, tá? Outra coisa é que lá no Mato Grosso, se caso chova, né, e o plantio for muito rápido, a gente pode voltar às marcas aí do ano passado, mas para isso realmente as condições elas têm que ser favoráveis e o produtor tem que trabalhar mais valendo lá mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha aí como é que ficou os gráficos do dia de ontem. Petróleo caiu muito, mas muito ontem. Foi a maior queda diária do ano, tá? Petróleo caiu 5,59%. Fez um rompimento falso lá naquela região dos 93, comentei com vocês, e veio rasgando, né? Não segurou aqui por enquanto na resistência que tinha na casa dos 83 e vem fazendo novos fundos aí. Pode vir buscar a região agora dos 78 e voltar para dentro daquela região onde a gente comentava há cerca de 2 meses e meio atrás, que seria uma região mais interessante, né? Entre 70 a 80 dólares.
Vamos dar uma olhadinha hoje, né? O petróleo hoje ele cai mais 2%. Isso aqui é péssimo para a Petrobras. A Petrobras caiu muito bem ontem. Lembrando que Vale também caiu. O resto da bolsa acabou subindo, que deu uma contrabalanceada, né? Mas basicamente os dois principais ativos da nossa bolsa eles caíram. Vale caiu cerca de 1% e Petrobras mais de 3%, fazendo aí a nossa bolsa ficar muito próximo do 0 a 0. Porém, hoje continua aí essa perspectiva mais negativa para a Petrobras, que pode repercutir em uma queda mais forte na nossa bolsa para o dia de hoje. O óleo de palma ontem ele chegou a subir 0,19% e hoje fechou o pregão caindo 2,91%. Pode ter um impacto aqui do que aconteceu com o petróleo, né? Porque esse dado aqui é da Malásia. E lá na Malásia, basicamente, roda em um horário diferente daqui, né? Então, ontem, quando o petróleo estava caindo, lá já estava fechado. Então, hoje está repercutindo aí essa queda do petróleo. Vocês podem ver que agora o óleo de palma ele vem perdendo os suportes, né? E, basicamente, abre um caminho aí bem grande para uma queda bem mais expressiva, bem mais aguda no mercado de óleo de palma, que tem já desenhado uma tendência de baixa. Para a parte do óleo de soja, a gente teve uma queda de 2%, seguindo aí o petróleo, né? E hoje vem renovando as mínimas e perdendo também o suporte. Isso pode trazer também quedas mais agudas para o óleo de soja. Para a soja vindo testar aí seu suportezinho na casa dos 12,60. Caso venha a perder aqui, mesma coisa que os demais ativos, pode fazer uma queda bem mais ampliada. E o próximo suporte fica lá na casa de 11,80. Isso aqui é dólares por bushel, tá? Para a parte do milho em Chicago, como é que a gente está? Bom, dentro daquela figura complexa ainda, né? Um triângulo simétrico. Não teve força para vir testar a lateralização, que seria ali na casa dos 5 dólares por bushel. No dia de hoje vem caindo 0,51%, né? Ontem caiu 0,31%. E, a princípio, ele deve vir testar aqui na casa dos 4,70 dólares por bushel. Para o trigo, a gente teve uma queda no dia de ontem, uma queda de 1,5%. E hoje vem subindo aí 0,5%, devolvendo um pouco da queda de ontem, né? Trigo que está fazendo um movimento também descendente, tendência de baixa no trigo também. E caso ele venha acelerar sua queda, a gente pode esperar ele na casa dos 5 dólares por bushel, uma queda bem mais expressiva, né? E aqui no Brasil, como é que ficou o milho, né? Bom, o milho aqui ele tá se valendo de um negócio chamado dólar, tá? Então o dólar subindo, esse gráfico aqui já venceu. O dólar subindo acaba tornando o Brasil mais atrativo, por quê? Porque a gente fica mais barato, né? Apesar de que o dólar puxa assim, a cotação para cima, os compradores estrangeiros acabam conseguindo comprar volumes maiores. E o programa do milho ele vem forte, tá? Vem bem forte e esse possível atraso no Mato Grosso acaba também impactando, colocando um prêmio a mais nesse milho futuro, né? E a gente viu aí o milho fazendo um bom movimento nos últimos dias, rompendo essa região que ele tinha na casa dos 60 dólares aqui, dos 60 reais por saca. A princípio aqui é um teste bem forte também dele, tá? Nessa região ainda não está confirmado um rompimento. Pode ser que ele venha a fazer um movimento negativo aqui, não conseguiu romper e voltar a testar as mínimas ali na casa dos 57 reais por saca. Isso é totalmente possível. Mas caso ele decida fazer esse rompimento mesmo, a gente pode esperar um movimento mais amplo, chegando na casa dos 60 reais ou 62 reais ou 62,50 para o milho vencimento novembro, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui está muito condicionado à questão do dólar. Se o dólar der uma arrefecida, o milho ele tende a voltar para dentro desse caixote aqui, né? Negociação entre basicamente 56,50 até 60 reais a saca. É isso que a gente pode esperar para o milho aqui no Brasil. Falando agora das bolsas lá fora, né? A gente teve ontem, os Estados Unidos fechou em alta. Basicamente lá continua repercutindo aquela questão do McCarthy, que era o presidente da Câmara dos Deputados ali, que foi destituído, né? Primeira vez que isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Basicamente o pessoal ficou enfurecido com a decisão dele aí de postergar e aumentar o teto de endividamento lá nos Estados Unidos. E isso culminou aí
em derrubarem ele, né? Foi uma votação apertada, 216 contra 200, mas aconteceu, né? Pela primeira vez aí. E, por enquanto, os Estados Unidos segue buscando um novo líder para a Câmara dos Deputados, que provavelmente deve vir num espectro contrário ao McCarthy, que era mais democrata, né? Mais ao pró esses aumentos de teto de gasto aí. E caso isso aconteça, provavelmente a gente deve ver Estados Unidos cortando alguns auxílios à Ucrânia e também alguns itens de socioeconomia, né? Basicamente auxílio aí aos americanos, tá? Ontem a gente teve um dado também nos Estados Unidos trazendo um relatório de empregos privados, o ADP, que basicamente ele trouxe uma abertura de empregos aí na casa de 89 mil contra a expectativa que era de 153 mil, ou seja, um dado que é ruim, mas nesse momento é bom. Então, uma criação menor de empregos aí no setor privado acaba dando um fôlego a mais para as bolsas. Mas basicamente lá nos Estados Unidos a situação está da seguinte forma: tem 1,5 vagas de emprego para cada pessoa desempregada nos Estados Unidos. Ou seja, falta mão de obra qualificada. Basicamente só não está empregado quem não tem capacidade mesmo, tá? Isso faz com que as empresas se atentem e falem, opa, para eu manter os talentos que eu tenho dentro da minha empresa, eu preciso pagar mais para manter esse cara aqui dentro. E os salários aumentam e as pessoas consomem mais e a inflação aumenta e o juros ele acaba ficando mais alto por mais tempo. E é possível que se na sexta-feira o dado de payroll vier forte, a gente veja os membros do FONC voltando a falar em aumento na taxa de juros e não apenas manutenção, tá? Para segurar a questão da inflação. E a gente viu também os títulos ontem nos Estados Unidos, ele deu uma arrefecida, caiu mais de 1%. E basicamente a gente tem aí um título para 10 anos pagando 4,72%. Tá? Isso aqui é uma taxa muito alta quando se trata de Estados Unidos e preocupa muitos mercados lá. Por quê? Porque eles estão acostumados a ter crédito barato para financiar as suas operações. Diferente aqui do Brasil, que a gente sempre pagou juros muito altos, né? E, enfim, isso aqui acaba desacelerando a economia lá. Por quê? Porque fica bem mais caro você adquirir dinheiro e expandir os seus negócios. Mas vamos lá, falando aí das outras bolsas, na parte de Ásia e Pacífico, Xangai segue fechada, em feriado da Golden Week, volta só dia 8. Temos Hang Seng subindo 0,23%, Hang Seng que ontem caiu apenas 0,57%, uma queda bem branda, e hoje vem fazendo um movimento mais altista. Para a Bolsa do Japão, uma alta de 1,69%, Coreia do Sul com 0,09% de queda, muito próximo do 0 a 0, totalmente neutro. E temos aí a Austrália subindo 0,51%. Europa hoje faz um movimento mais altista, lembrando que ontem ela começou o dia mais positivo também, mas acabou encerrando o dia mais negativo, né? Eurostock subindo 0,15% e temos destaque de alta hoje para a Bolsa Espanhola, que sobe 0,47%. Para a parte de futuros, temos o S&P com uma perspectiva mais negativa, caindo 0,26%, e uma Nasdaq com uma queda de 0,2%. Para a parte de dólar, pessoal, hoje temos um dólar um pouco mais fraco contra as principais moedas do mundo, né, caindo 0,07%, e temos um dólar mais misto contra países emergentes. Então, perspectiva para o dólar hoje, um dólar na abertura um pouco mais fraco, mais neutro, e temos uma perspectiva um pouco mais positiva para a Bolsa Brasileira, pelo menos na abertura. Na parte de agenda hoje a gente não tem nada, tá, pessoal? Então, a gente também tem a questão do relatório de amanhã, tá? Então, o payroll é um dado extremamente forte que tende a mexer com as economias globais e talvez hoje seja um dia de marasmo na Bolsa. Por quê? Porque os investidores vão ficar aguardando aí esse dado sem tomar posições muito discrepantes, realmente aguardando a publicação desse dado no dia de amanhã. Então, hoje, provavelmente, um dia mais calmo, tanto para dólar quanto para a Bolsa aqui no Brasil. Grande abraço, pessoal. Eu esqueci de comentar uma coisinha. Falei ali do contrato, né? O quanto está subindo o milho, quanto ele subiu nos últimos dias, né? Então, vamos ver, ó, ele subiu lá dos 56,44 para os 60, basicamente é um ganho aí de R$4 por saca, né? Praticamente isso. E como que você pode ganhar com isso? Você sabe como é que funciona um contrato na bolsa, um contrato de milho, um contrato de soja? Bom, se você não sabe,
Clica no card aqui em cima, você vai ver um vídeo muito bom do Marcelo explicando como é que são feitos os contratos, como é que são negociados, os vencimentos, enfim, tudo que você precisa saber para conseguir ter uma negociação melhor para o seu grão, ou se você é apenas um especulador, como é que você pode se valer dessas informações para tirar um dinheiro aí do mercado. Tá certo, pessoal? Não se esqueçam, cliquem no card e aproveitem o vídeo. Grande abraço!